Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Renata, do Laboratório de Inovação. Estamos hoje aqui mais uma sexta-feira com uma incrível mini-conf, né, sobre temas de inovação. Hoje temos o nosso Hélio Martins Júnior. Ele já foi aqui da UCIM, da nossa área. Agora ele está no tribunal, né, como supervisor da área de multimídia, né? Eu sempre confundo essa área aqui, deixa eu até ver de novo aqui. E ele tem um currículo ótimo que eu faço questão de apresentar para vocês aqui formalmente. Ele é formado em Publicidade e Propaganda, pelo Mackenzie, e pós-graduado em Design de Multimídia. Trabalhou em agências e editoras como assistente e diretor de arte. E desde o ano 2000, desenvolve trabalhos de comunicação institucional, né, audiovisual, que a gente vê nas campanhas, web designer e design gráfico, aqui para a Justiça Federal de São Paulo. Além disso, ele também ministrou cursos em diversas instituições do Poder Judiciário na área de design, comunicação institucional, gerenciamento de crises, inovação, media training e imagem corporativa. Paralelamente à carreira jurídica, ele é escritor e cineasta, pessoal. Então, vamos receber o Hélio, querido Hélio. Fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Rê, obrigado por todo mundo estar aqui nessa sexta-feira, né? Sexta-feira é sempre um dia que a gente já está contando para o fim de semana e ter tanta gente aqui para falar de comunicação, que é um tema que eu gosto muito, é um prazer. Nessa uma hora eu vou tentar compilar como a gente pode ter comunicações mais eficazes, não só em campanhas, mas também em comunicados, que é um dos grandes temas que a gente lida todos os dias, né? Diversas áreas aqui geram comunicação, não só a área de comunicação social, né? E o próprio fato de ter que se comunicar não é uma exclusividade nossa, né, mas de todo mundo. O que eu vou expor aqui hoje o grande carro-chefe é um fluxo de comunicação que ele é bem eficaz, tá? E que vou explorar cada ponto dele, e ele pode ser usado tanto para comunicações internas, comunicados, e-mails, como para campanhas, né? A diferença da campanha é que, muitas vezes, pela complexidade dos temas, a gente tem uma resolução, que institui a política de comunicação social, que coloca a gente nesse circuito aí, né? Então, a gente vai mostrar também os serviços que a Com presta para vocês nesse quesito de campanhas, tá? Eu vou começar aqui compartilhando, então, o material. Eu agora não vejo muito vocês, vejo só um aqui representante, mas tá todo mundo vendo aí, né, o slide amarelo? Sim. Sim. Então vamos, maravilha, então vamos lá. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de comunicação interna, comunicação institucional, é que a gente, né, e o mundo inteiro vive alguns desafios, tá? Isso não é uma exclusividade nossa do Poder Judiciário ou da Justiça Federal, mas de toda empresa do porte da justiça, né, do tamanho do tribunal, que precisa integrar seus colaboradores e, ao mesmo tempo, se comunicar com o seu público externo, né? Então, desafio, eu acho que se alguém não concordar, por favor, fale, mas a questão de prazos, né? Eu acho que todo mundo aqui tem prazos super apertados para tudo, tempo super escasso para tudo, né? E quando a gente fala de prazo, é justamente a gente tem que entender que o prazo, ele tem que ser respeitado, porém, ele não pode ser uma coisa que impeça a gente de planejar, né? Porque independente do prazo ser curto ou longo, o planejamento ele é essencial para qualquer tipo de comunicação. Então, a gente tem que considerar esse desafio, tá? Porque se a gente ignorar esses desafios, a gente não consegue fazer nada, né? E aí, ao mesmo tempo, também a gente fica muito preso àquela questão de aqui não funciona porque não foi dado prazo, aqui não funciona por causa disso. Não, a gente tem que considerar os desafios, dentre eles os prazos, tá? Outro desafio, excesso de informação, né? Acho que todo mundo aqui deve concordar que recebe muito e-mail, não só na caixa postal da justiça, mas pessoal, a gente recebe uma enxurrada de publicidade todos os dias, né? Por meio eletrônico, por meio visual, por meio físico, né? Você tá no metrô, tem um negócio lá te vendendo hambúrguer, enfim, tem de tudo. A gente recebe muita informação. E o que acontece quando a gente recebe muita informação é que a gente acaba
não associando a informação. A gente vê que aquilo está lá, mas aquilo passa a ser uma coisa tão do cotidiano que a gente não presta atenção. Alguém aqui já deve ter passado aquela experiência da pessoa ligar para você por causa de um e-mail, mas você fala assim, não, mas está escrito aí no e-mail, eu escrevi, está aí, ó. A pessoa simplesmente não leu. E por que as pessoas não leem mais? Elas não leem porque elas leem muito. Então, começa a fazer aquilo que eu chamo de escanear o texto, né? Você só olha e, às vezes, a informação está lá e você não vê, tá? Então, o excesso de informação é algo que a gente tem que considerar também. Ao mesmo tempo, a gente tem a concorrência por atenção, né? Várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, em especial nas nossas áreas de trabalho, que concorrem por atenção, né? Se vocês acessarem as intranets hoje de São Paulo, Mato Grosso do Sul ou Tribunal, vocês vão ver que tem lá banners de, às vezes, até a mesma área tem várias ações sendo veiculadas ao mesmo tempo. Então, a gente acha que só a iniciativa privada tem concorrente, né? Não, a gente também tem, a gente concorre com um colega. Concorre no bom sentido, não no sentido de lucro, né? Não no sentido de... Mas por atenção. Às vezes o RH necessita que você entregue alguma coisa para imposto de renda e precisa mobilizar um monte de gente para isso. Às vezes a área de segurança vai fazer um treinamento de brigada e também precisa dessa atenção para falar da data de que vai acontecer o treinamento. Então, assim, as áreas, elas concorrem entre si por atenção dos seus públicos, tá? Então, isso é muito comum. Outro desafio que a gente tem é a questão de relacionamento, colaboração e empatia, sendo que a gente tem um local de trabalho com vários tipos de gerações aí, né? A gente tem os baby boomers aí, tem a geração X aí, que eu estou incluído aí, a geração Y, a geração Z, e cada um está num tempo aí, principalmente na questão tecnológica, né? Uns têm mais facilidade, outros têm menos. Em compensação, quem tem mais facilidade com tecnologia lê menos do que os que têm mais dificuldade, enfim. Então, a gente tem aí um desafio grande, que é a questão das gerações, né, da empatia que a gente tem que ter com uns e com outros para produzir informação que seja nivelada para todos eles, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente também não pode ignorar. Outro desafio, talvez um dos maiores que a gente tem, pelo menos eu penso aqui dentro da Justiça Federal da Terceira Região, é sair do automático, né? A gente faz muita coisa no automático e vai fazendo, que alguém mandou, porque veio de Brasília, e vai saindo, e vai fazendo, e aquela coisa vira aquela bola de neve. E quando a gente fica no automático, é bem provável que as nossas informações, o nosso modo de comunicar também fique automático. E isso muitas vezes gera problemas, porque, como eu disse nos desafios anteriores, os prazos são diferentes, as gerações são diferentes, o público é diferente, né? E tudo isso é muito ruim, né? Quando a gente fica nesse modo automático, fazendo as coisas por fazer, sem buscar resultados concretos, né? Um outro desafio, né, é criar conteúdos atraentes e interessantes, né? Muitas vezes a gente como está na coisa automática, a gente pensa que é só mandar aqui o e-mail e vai tudo se resolver por si só, e isso não acontece. Vamos lembrar que milhões de dólares são gastos anualmente com publicidade, sendo produtos que estão aí há gerações, né? Coca-Cola, por exemplo, todo Natal tem o urso da Coca-Cola, mas todo Natal é um urso diferente, né? Assim, é uma proposta diferente, é uma proposta de família, no outro é uma proposta de estar junto, no outro é né? Enfim, se fosse fácil, eles que teriam criado o urso da Coca-Cola lá nos anos 80, teria ficado até hoje a mesma propaganda, né? E não é isso que acontece, eles têm que criar conteúdos atrativos interessantes, e isso também é algo que a gente tem que ser aplicado aqui para o nosso ambiente de trabalho, tá? Não adianta a gente querer fazer uma coisa simplesmente lá que vai dar certo, não. A gente tem que criar conteúdos atrativos interessantes. Obviamente que a Acon está aqui para ajudar vocês nisso, né? E aí eu vou mostrar isso aqui nesse mini curso aqui que a gente está fazendo, de como isso pode ser possível. Um outro desafio é a gente ter espaço para tentativa e erro, né? O erro ele é muito condenável, né? E uma coisa que eu sou apaixonado pelo Laboratório de Inovação de São Paulo é que tudo que é feito lá tem espaço para tentativa e erro, né? Porque assim a gente tem que entender que a gente vive num mundo complexo, né? Com normas complexas, com estrutura complexa, com sociedade complexa, e muitas vezes a gente faz assim uma mega campanha, um mega evento, e não dá certo.
Por que não deu certo? Porque tinha alguma coisa que estava errada, né? E isso não é problema, né? Problema é ignorar o erro. Eu acho que a grande questão aqui é a seguinte, não é errar, mas é ignorar o erro e continuar naquele automático, né? Eu mandei, eu fiz, saiu das minhas costas e tá lá, né? Então, eu acho que a gente tem que ter na comunicação esse espaço, tá? Para tentativa e erro. Por isso que a gente não pode, assim, a gente atende também a área de imprensa, né, e tem um magistrado que me falou assim, uma vez eu dei entrevista e não gostei do resultado e nunca mais dei entrevista, né? Então, assim, não é uma coisa interessante, você teve uma experiência ruim e a partir daí você ignora todas as outras, eu acho que a ideia não é essa, mesmo porque comunicação, ciências sociais não são ciências exatas, não é garantia que a gente vai fazer um negócio que vai ficar 100%. Né? Mas o erro está em ignorar os erros. Eu acho que é isso, acho que a lição é essa, né? Um outro desafio que eu falo, eu acho que esse aqui é latente a todo mundo da instituição, eu presencio muito isso, é que a comunicação não é tratada como uma questão estratégica, mas sim como uma batata quente mesmo, né? Assim, é um passando a bola para o outro, assim, chegou, tem que comunicar, vamos mandar, e a coisa vai saindo de qualquer jeito, de qualquer forma, sem estratégia, sem pensar no público, sem pensar na abordagem, sem pensar na linguagem que está sendo utilizada, sem pensar em nada disso, né? Então, eu acho que essa batata quente, ela está naquele desafio do automático lá, tem muita coisa hoje que é tratada como batata quente, em vez de ser tratado como comunicação. E o que mais me impressiona é que depois a pessoa fala assim, nossa, mas por que deu errado, né? Deu errado porque não foi pensado, não foi planejado, né? Foi feito assim. Quantas vezes aqui vocês já não receberam um e-mail, aí vem a errata do e-mail, a errata da errata, a errata da errata da errata, né? Porque foi feito num formato de batata quente, porque alguém lá em cima mandou e vai se fazendo isso sem se pensar, tá? Então, é importante a gente também ter como desafio barrar essa questão da batata quente logo no começo, né? E a gente vai ter técnicas aqui para isso que eu vou mostrar para vocês. Então, só recapitulando, a gente tem que considerar todos esses desafios antes de qualquer ação de comunicação, tá? Seja ela uma campanha, um e-mail, uma reunião, tá? Prazos, né? Excesso de informação, concorrência por atenção, né? Relacionamento interpessoal com as pessoas, sair desse automático que a gente está, né? Criar conteúdos atrativos e interessantes, ter espaço para tentativa e erro e tornar a comunicação uma ferramenta estratégica, tá, gente? Não ser uma batata quente que é só, eu sei comunicar, é só mandar e-mail, é só fazer uma reunião, é só fazer isso, é só fazer aquilo, né? Quando eu falo de reunião, que reunião também é um modo de comunicar, tá? E a gente, hoje, né, principalmente nesse sistema híbrido que a gente vive hoje, a gente tem bastante reunião virtual, tem bastante reunião presencial, enfim. Um evento pode ser uma forma de comunicação. Então, para qualquer tipo de comunicação institucional, de trabalho, a gente tem que considerar esses desafios. E não adianta ignorá-los. Não adianta falar assim, não dá para fazer porque... não dá. Não, dá para fazer, mas a gente tem que considerar tudo isso no planejamento, tá? Até aqui, alguma questão? Alguém tem alguma coisa a acrescentar aqui? Ou quer compartilhar alguma experiência para a gente debater aqui? Olha, você mostrou um slide, né, das gerações boomers, né? Aquele lá, o slide que você mostrou. Aí embaixo tinha umas figurinhas que eu gostaria que você explicasse. Não, aquilo ali é só um infográfico para mostrar Esse aí, ó. Os baby boomers começam em 1940, a geração X é 60, né? E esses ícones aqui é só para explicar a questão tecnológica, né? Televisão, o pessoal que foi criado com a televisão, a geração Y já começa com a internet, a geração Z já começa com celular, né? E essa geração alfa está se formando ainda, né? Então é só mesmo uma analogia à tecnologia. Tá. Tá bom. Obrigada. Imagina. Mais alguma questão, pessoal? Hélio, ia pedir se é possível você compartilhar esse material com a gente e eu colocar aqui no chat, ou você mesmo. Sim, no final do treinamento, eu vou jogar no chat aqui um material compilado, porque isso aqui é tudo, né? Tem bastante coisa aqui, mas lá vai estar o fluxo de comunicação, que é o mais importante. Eu vou jogar lá para vocês. Tá. Vlad, oi, Vlad, tudo bom? Levantou a mão. Pode falar, Vlad. Bom dia, tudo bem?
Estou adorando aí os desafios que o Hélio trouxe, né, e pensando sobre isso, né, porque eu já passei em alguns setores do tribunal, trabalhando com material de divulgação também, e o grande problema de implantar no tribunal é uma cultura de planejamento. Normalmente a gente tem isso que o Hélio fala, da batata quente, né? Surgiu um problema e tem que resolver. E essas questões dos desafios, acho que está principalmente ligada a essa falta de planejamento que muitas vezes acontece no âmbito do tribunal. Muito bem colocado esses desafios, viu, Hélio? Já tive muitos desses problemas também. Legal, Vlad. Mas eu acho que aqui hoje a gente vai sair com uma ideia de como a gente pode, a gente não pode ignorar os desafios, mas como a gente pode enfrentá-los, né? Então acho que a proposta aqui essa é hoje. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Podemos seguir. Bem, no further questions, então vamos lá. E aí, para a gente começar, né, só para a gente explicar o conteúdo aqui do material, eu vou estar falando hoje de comunicação social, tá? Que praticamente dentro da Justiça Federal tem 4 pilares, que é integração, transparência e reputação. Lá fora, a gente, né, para a iniciativa privada teria ali mais um item que seria o marketing, mas no nosso caso isso não se aplica, então a gente tem aqui a comunicação social com esses 3 pilares. E todo mundo vai, como eu falei, não só a comunicação social, produz comunicação. Então, é interessante que ter esses pilares de trabalho, né? De ter esse trabalho de integrar as áreas, de ser transparente no que está falando, né? E de a reputação, né? Quando eu falo de reputação, não falo só da reputação da imagem corporativa do Poder Judiciário como um todo, mas da reputação da sua área que você trabalha, né? Será que quando você manda um e-mail, as pessoas vão lá felizes abrirem o e-mail e falam assim, não, mais um e-mail dessa área, né? Isso tem a ver com reputação, então a gente tem que trabalhar ela. Áreas que estão com reputação muito ruim vão ter mais trabalho para recuperar essa reputação. E áreas que ainda têm essa reputação mais equilibrada, conseguem trabalhar ela para ficar com uma reputação melhor, tá? Eu não vou tratar aqui de comunicação interpessoal, tá? Que são os relacionamentos entre as pessoas, né? Tipo, meu colega de trabalho não compartilha as coisas comigo, ou não me ensina, ou não fala comigo, ou, sei lá, o meu chefe não faz tal coisa, sabe? Então, assim, a questão aqui hoje é técnica, não é comportamental. Eu não vou tratar disso, tá? De comunicação não violenta, de modo, didática, bagagem cultural, nada disso. A gente vai estar centrado na questão de comunicação social, tá bom? E aí a gente começa a entrar definitivamente no nosso tema de hoje, né? Porque antes de qualquer tipo de coisa, antes de a gente partir para qualquer ação de comunicação, a gente tem que se fazer essas 3 perguntas, né? O que a gente quer comunicar, para quem e como iremos comunicar, tá? Parece básico isso, né? Mas quando o pessoal me solicita alguma campanha, eu falo assim, por favor, preencha um formulário para mim, porque no meu formulário meio que extrai essas informações dele. Porque muitas vezes a pessoa manda uma coisa que não tem prazo, para quando é para isso, né? Ou de que período é para isso vai acontecer, né? Então, assim, o que a gente quer com essa comunicação, né? Eu quero engajar as pessoas, eu só quero comunicar uma questão, enfim, a gente tem que saber o que a gente quer, tá? E por isso que a gente tem que sair do automático, porque as coisas às vezes chegam na gente no automático, a gente tem que ser esse filtro. Peraí, mas o que se quer com essa comunicação? O que se quer com essa ação, né? E outra, para quem a gente está falando isso, né? Porque a gente tem um público diverso, como eu mostrei lá, que é um dos desafios que a gente tem, sem contar a questão de cargo, né? Eu coloquei isso uma questão de geracional, mas a gente tem ainda homens, mulheres, opções sexuais, opções políticas, a gente tem regionais, né, de cargos, juízes, servidores, agentes de segurança, oficiais de justiça, enfim, a gente tem gestores, a gente tem uma série de públicos, né, e a gente tem que alinhar isso, né, e como iremos comunicar, né, aí a gente está falando de formato, o modo como a gente vai mandar isso, né, enfim, eu vou falar isso mais tarde, mas eu já recebi, assim, pedidos que a gente comunicasse na intranet alguma coisa que não era para aquele público, né, que não acessava a intranet, os terceirizados, por exemplo, né, mas a intranet vai ser ampla divulgação, mas você não vai comunicar para quem precisa. Então, assim, são coisas que a gente tem que sair do automático e planejar, né. Eu vou passar para cada item desse aqui, né, o que é basicamente a mensagem que a gente tem que trabalhar em cima. Quem, o público-alvo, e como é o canal e a mídia e a linguagem, que eu não escrevi aqui, mas
tá subentendido que a linguagem que a gente vai empregar na mídia é a linguagem mais apropriada para aquele público, né? Eu bato muito na questão da linguagem, do canal, porque, assim, quando o pessoal que trabalha em vara, por exemplo, que atende no GEF, é diferente do pessoal que atende no criminal, né? São públicos diferentes, né? Então, a linguagem tem que mudar, né? A mensagem que você passa, independente do formato, seja por telefone ou por e-mail, tem que mudar, né? Ou no atendimento pessoal, né? O pessoal do GEF, basicamente, é mais carente, requer mais didática para explicar os ritos processuais, entendeu? Isso é um exemplo só do que eu estou dando, tá, gente? Então, a mensagem, ela pode ser texto, imagem, gráfico, fluxo, infográfico, né? Pode ser uma história em quadrinhos, né? Pode ser um jogo, hoje se fala muito em gamificação, né? Que é algo muito longe da nossa realidade, mas que é uma coisa muito, muito latente aí. Palestra, treinamento, enfim. Tudo isso é a mensagem, tá? A mensagem em si. O público-alvo, como eu falei, a gente tem aqui diversos públicos, né? A gente tem juízes, servidores, estagiários. Quando a gente comunica para fora, pode ser para a imprensa, por exemplo, a gente tem uma área que é exclusiva para isso. Pode ser com a OAB, quando a gente precisa atingir advogados, Ministério Público, né? Para algumas coisas, enfim. A gente tem um público-alvo muito amplo e diverso. E o que é importante é alinhar esse público, essa mensagem a um canal correto, né? Um canal que as pessoas vão acessar, né? Tem gente que você vai ter que entregar um papel impresso na mão dele, tá? O canal vai ser esse, um cartaz, vai ser um folheto, né? Tem outros não, vai ser por e-mail, vai ser por rede social, enfim, o canal a gente vai ter que alinhar junto com essa mensagem e junto com esse público, né? Até uma reunião já é um canal, né? O que estamos fazendo aqui é um canal, né? Essa miniconf. E aí, o que eu acho muito interessante de tentar passar para vocês, eu gosto de passar as coisas de maneira gráfica, é o seguinte: toda ação de comunicação tem uma meta, tem um objetivo, né? E quando isso está equilibrado, por isso que eu fiz essa balancinha aqui, né? Um triângulo com uma tábua em cima aqui. Quando isso está equilibrado, as chances de sucesso da sua ação, ela é bem maior, tá? Porque se você tem uma mensagem muito bacana, mas direcionada para um público errado, essa balança, ela também cai, né? Se você tem o público-alvo bem alinhado, a mensagem alinhada, mas você não passa ela no canal correto, também desequilibra essa balança, né? Então, assim, tentar pensar sempre nessa mensagem, público-alvo e canal, como uma balança. Eles têm que estar sempre alinhadinhos, porque isso vai dar aí o resultado que a gente almeja com essa ação de comunicação, tá? Como eu falei, a gente recebe a errata da errata, né, de e-mails, porque não foi considerado isso daí, né? Não foi considerada a mensagem correta, não foi segmentado o público, enfim. Uma série de questões aí que a gente já está acostumado e que é bom a gente tentar visualizar isso, né? Eu acho que a melhor forma de visualizar isso é no formato de uma balança, tá? Então, mensagem, público e canal. E aí, inevitavelmente, a gente tem que falar da diferença de comunicado e de campanha, tá? Que parece que às vezes as pessoas, eu preciso comunicar e sai fazendo as coisas de qualquer jeito, mas existem duas grandes diferenças aqui, tá? A primeira, né, que o comunicado, ele é uma mensagem mais simples, ele está voltado para uma coisa urgente, tá, pessoal? Uma orientação, é algo que, a princípio, não precisa de muito feedback, não precisa de, né, por exemplo, aquelas mensagens de manutenção de sistemas no fim de semana. Aquilo é um comunicado mesmo, porque você não precisa de interagir, você não precisa que as pessoas, você só precisa comunicar que se alguém tentar acessar o PJI no fim de semana, não vai conseguir porque tem manutenção. Então são mensagens simples, são mensagens urgentes, né? Abandono de prédio, né? Sei lá, aquela coisa que tem, às vezes nem vem por e-mail, mas enfim, algum tipo de comunicado que se passa nos andares. Então isso são comunicados, tá? Campanha, pessoal, é uma mensagem mais complexa, tá? E, basicamente, você tem que pensar o seguinte: quando você tem uma ação de comunicação, se a mensagem é complexa, né, se você precisa que você convença a pessoa a fazer alguma coisa, né? Hoje mesmo nós estamos com uma campanha no ar, que é a campanha para avaliar os nossos canais de comunicação. Por isso, se você não votou ainda, vote lá no banner vermelho que está na intranet e faça a campanha, né? Porque eu tenho que convencer vocês a preencherem lá a nossa pesquisa. Então, assim, eu preciso convencer, não é um comunicado simples, tá? Eu preciso convencer, eu preciso engajar, tem interação com o público, tá? Eu estou dando esse exemplo que é uma campanha que a gente fez, mas tem outras lá que também necessitam de engajamento, tá? São ações específicas, né? Então, assim, e fundamentalmente tem essa necessidade de feedback por parte do receptor, tá? A gente manda essa mensagem e precisa de alguma forma de uma interação com ele, de um retorno com ele.
Então, quando vocês tiverem uma mensagem que tiver essas características, vocês já vão saber, bem, se é um comunicado, é só orientar, é um comunicado que vocês podem fazer, tá? Se for uma campanha, aí a gente precisa estar falando com a COM, tá? Então, eu até coloquei aqui embaixo, né? O comunicado, ele é atemporal, ele é uma divulgação rápida, formato simples, poucos canais utilizados, né? E a área, qualquer servidor, magistrado, tem autonomia para produzir e divulgar isso. A campanha não, né? A campanha ela tem tempo determinado, ela tem uma divulgação planejada, né? Ela busca resultados específicos, tem um formato elaborado e usa canais diversos. E para fazer uma campanha, precisa da gente, da COM, tá? Isso é regulamentado aí pela Resolução 465 de 2021, tá? Que estabelece aí a comunicação social em toda a terceira região. Eu não sei se todos sabem, mas assim, o pessoal que já me conhecia antes, eu trabalhava no primeiro grau, no núcleo de comunicação, e aí o que aconteceu? Na gestão passada, a presidência do tribunal uniu as comunicações sociais de Mato Grosso do Sul, São Paulo e tribunal. Então hoje a gente está todo mundo lá no tribunal, a gente foi, eu não sei o termo, reconduzido, né, enfim, para lá, e a gente agora atende tanto Mato Grosso do Sul, como São Paulo, como tribunal, tá? Então a gente ganhou uma equipe um pouco mais elaborada, com mais pessoas, então a gente consegue atender aí a terceira região, tá? Então, por isso que tem essa resolução aí que disciplina isso. Então, é bom depois que tiver um tempinho, dar uma acessada para ver tudo aquilo que a gente faz e o que a gente pode prestar de serviço para vocês. Outra coisa que eu gosto de falar muito, né? Eu gosto de contar essa historinha aqui, antes da gente começar a entrar definitivamente no conteúdo, que é a história de atravessar o rio, né? Se a gente tem que atravessar um rio, a gente pode simplesmente nadar no rio e atravessar, né? Vamos supor que nosso objetivo é atravessar o rio. Mas aí vai ter alguém que fala assim, olha, mas alguém aqui do nosso grupo não sabe nadar, né? Esse rio é meio violento. Então vamos passar uma corda para a pessoa, e a pessoa atravessa esse rio aí na corda, né? Aí fala, mas tem alguém aqui no nosso grupo que tem medo de altura, tá? Precisa ter uma pontezinha mais elaborada, né? Aí o pessoal, então vamos construir uma ponte, né? Pêncil aqui que dá para a pessoa atravessar com um pouco mais de segurança sem estar pendurado. Aí a pessoa vai falar assim, olha, aqui, mas no nosso grupo também tem gente que, cara, não vai ter coragem de atravessar essa ponte, não, precisa ser um pouquinho mais segura. Então a gente faz uma ponte com guarda-corpo, né, de metal, que vai funcionar melhor aí, né. E também a gente depois fala assim, olha, mas a gente precisa atravessar a ponte, mas a gente também precisa atravessar um monte de outras coisas, né, então a gente constrói uma ponte aí que possa passar um caminhão, tá. Eu gosto de contar essa historinha aqui da ponte, né, porque assim, de toda forma, todo mundo está atravessando a ponte, tá? Ou nadando, ou na corda, né? Ou de carro, né? Eu gosto de fazer essa pequena parábola aqui para explicar a questão do que é urgente e do que é importante, que é uma coisa que a gente também tem que constar no nosso planejamento, tá? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que na nossa instituição a palavra urgente ela é muito massificada, né? No sentido de que tudo é urgente, né? E eu acho que quando tudo é urgente, mais nada passa a ser urgente, porque tudo ganhou o status de urgente, né? E muitas vezes as pessoas confundem o urgente com o importante, né? E aí eu faço sempre questão de falar de urgente e importante, porque são coisas diferentes, tá? O urgente ele tem impacto e consequências de curto prazo, tá? O urgente realmente não pode esperar, tá? Então, e ele está sempre buscando controlar problemas que já estão implantados ali, tá? O importante, ele tem impacto e consequências de médio e longo prazo, então você pode ter um planejamento aí, você deve ser planejado, né? Ele é uma ação mais complexa, e ele busca resolver problemas, né? Prever problemas mais do que o outro, que é controlar problemas. Eu gosto muito de citar isso aqui, porque justamente muita coisa que chega para a gente no formato de batata quente vem como urgente, mas na verdade é importante, né? É uma coisa que precisa ser trabalhada, mas é tratada como urgente. E eu acho fundamental a gente fazer essa diferença. Não sei, vocês concordam comigo? Estou sendo prolixo aqui ou não? A Cecília concordou com a cabeça, assim, eu também. Tá. Perfeito, então tá bom. Porque, gente, urgente, você tem que atravessar o rio de qualquer jeito, tá? O importante, você planeja para você ter atravessar o rio com mais segurança, para você escoar a produção, etc e tal. Então, eu gosto de falar disso aqui, porque a gente tem lá como desafio nossos prazos, né? E a gente tem que saber filtrar esses prazos do que é urgente e do que é importante, tá? Porque assim, não adianta eu pedir uma coisa como urgente e esperar um resultado importante, né? Não adianta eu esperar que
que a pessoa que vai construir a ponte, é urgente, ela faça uma ponte de alvenaria, que passe um caminhão. Ela vai fazer uma corda para a pessoa, porque é urgente, né? Sei lá, tem um leão do outro lado ali que vai comer a pessoa, então tem que fazer é urgente. O outro é importante. Então, assim, principalmente os gestores, né? Todos os gestores que estão aqui no curso, eles têm que ter esse filtro de saber o que é urgente e o que é importante, tá? Porque não adianta a gente pedir algo importante no formato de urgente e nem algo urgente no formato importante, que a gente não vai conseguir atingir nossos objetivos, tá? Então, isso é muito importante de frisar. E aí, a grande questão que nós estamos aqui hoje é por causa desse fluxo, tá? Que todo fluxo de comunicação, toda ação de comunicação, eu compartilho esse fluxo aqui, que são os 5 passos essenciais para o sucesso da comunicação, tá? E isso pode ser aplicado para um comunicado, para uma reunião ou para uma campanha, tá? Não importa o formato de comunicação. O importante é não pular para o item 4, né? Porque o que acontece muito lá na política da batata quente é que quando chega uma coisa, você vai para o item 4 ali e divulga. Acabou. E divulga. Vai sempre no item 4 divulgando as coisas sem passar pelo item 1, 2 e 3, tá? E o item 5, então, é super ignorado. Mas eu vou explicar. Na verdade, assim, tudo que a gente vai falar aqui hoje agora é referente a esse fluxo. E eu tenho certeza que quem aplicá-lo no seu dia a dia vai ter sucesso nas suas comunicações, tá? Então, vamos explicar item a item, né? Como eu falei, tudo isso que eu falei de urgente, importante até agora, está ligado no planejamento, né? O Vlad mesmo falou que já passou por várias áreas que tem dificuldade de planejamento, mas a gente tem que, antes do planejamento, fazer aquelas perguntas que eu falei lá atrás, né? O que, para quem e como, e dentro dessas questões vai surgir outras questões, por exemplo, isso é urgente ou é importante, né? É uma mensagem complexa, né? Então, assim, se for simples, eu posso passar um comunicado. Se ela é complexa, tem que fazer uma campanha, né? Qual o formato disso? Como eu vou abordar isso? Eu preciso convencer o meu público? Eu preciso engajar meu público a fazer alguma coisa? Eu preciso interagir com esse público? Ou não? Eu só preciso, né? Vou dar um exemplo de coisa que não precisa de interação, né? Tipo, a folha de pagamento manda uma mensagem dizendo que vai ter uma folha suplementar mês que vem lá de uma sobra orçamentária. Ninguém vai questionar isso. Ninguém vai querer interagir com isso. É só um comunicado que foi, né? Agora, existem outras comunicações que precisam de interação, vai gerar dúvida, né? Então, a gente tem que prever tudo isso já na nossa mensagem, né? Nossa mensagem, será que ela pode gerar dúvidas, né? Quais canais eu vou usar? Que dúvidas eu posso prever? Enfim, meu público acessa esses canais? Qual o melhor dia e horário para fazer esse tipo de abordagem, né? Qual o melhor canal também, né? Será que não é uma reunião no Teams igual essa daqui, em vez de só fazer um comunicado? Aproveito e tiro dúvida de todo mundo online? Enfim, são questões que a gente tem aqui para falar e para tratar nessa área nesse momento de planejamento, tá? E aí, uma coisa que é importante, né, eu dou destaque para os objetivos, que só depois desse planejamento prévio, né, só depois que você respondeu essas questões todas aqui, você vai ter um objetivo definido. E aí, com esse objetivo, você consegue traçar o seu público-alvo e qual formato ou qual linguagem você vai usar nessa comunicação. Então, não adianta, eu não consigo traçar o objetivo sem antes planejar, tá? Na verdade, aquela ali é a etapa 0, né? A etapa do planejamento é a etapa 0, antes do 1 aqui. E eu dou destaque para o objetivo, por quê? Porque o objetivo é um momento em que a gente tem que ter ciência, que a gente tem que barrar a batata quente aqui, né? Todos estão vendo aqui uma batata quente, é o momento que tem que barrar ela. É um momento que a gente tem que, junto com o nosso gestor, ou com quem, porque é fato que muitas vezes a gente alguém pede campanha para a gente a pedido de alguém, né? Eu estou pedindo a pedido do meu chefe, porque ele participou de uma reunião com o diretor do foro, precisa disso. Então, assim, esse momento do objetivo tem que trazer essas pessoas, esses atores todos, para a gente evitar comunicações, ruídos de comunicação, tá? Porque às vezes você pede alguma coisa, depois quando chega lá na aprovação, não foi isso que pediram, não é isso que eles querem, né? E aí, então, assim, a gente tem que entender que o objetivo, ele é um efeito dominó para todas as outras próximas ações. Então, se a gente definir isso aqui errado, todo o restante vai dar errado, tá? Por isso que esse momento que a gente traça o objetivo, a gente tem que barrar aqui as questões de batata quente para planejar isso. A gente tem que trazer todos os atores envolvidos. Então, assim, se foi o desembargador que pediu, tem que trazer ele para esse momento. Doutor, a gente elaborou, vamos pedir isso aqui para a comunicação social, ou a gente vai fazer esse comunicado.
e a gente pensa, o público é esse, vamos fazer estamos fazendo desse formato aqui porque é a linguagem mais adaptada, e vamos usar esses canais aqui. Tem que trazer todas as pessoas envolvidas nisso, nesse momento, tá? Então, não pode ser uma coisa só de, eu vou lá, preencho um formulário e pronto, agora tudo vai dar certo. Não, tá? Antes de tudo isso, antes de traçar esse objetivo, a gente tem que ter em mente esses 3 pontos aqui, tá? E lembrar que se isso aqui for feito errado, vem um efeito dominó para todas as outras ações. E aí, né, quando a gente está nessa questão de definir público, a gente, inevitavelmente, vamos falar de público-alvo, que são as pessoas que a gente pretende falar, né, pretende interagir, ou engajar, ou convencer a alguma coisa, tá? Ou simplesmente informar, tá? E eu falo de segmentação, pessoal, porque a segmentação é um desafio, tá, também. Porque a gente hoje acaba mandando e-mail ou comunicando com um monte de gente que não tem a mínima afinidade ou a mínima interesse no que a gente está falando, tá? Então, a gente tem que segmentar, porque primeiro tem aquele excesso de informações que eu já falei, tem excesso de mídias também, né? É importante conhecer o próprio público, tá? E os interesses são diferentes, tá? Então, assim, às vezes o que eu estou compartilhando tem interesse, por exemplo, para o oficial de justiça e não tem para o gestor de vara, tá? Às vezes tem interesse para o agente de segurança, mas não tem para o pessoal da área médica, por exemplo, tá? Eu estou falando isso porque, assim, os públicos são diferentes, há uma infinidade de coisas acontecendo na instituição diariamente e está todo mundo concorrendo por atenção, tá? E isso reflete diretamente no quê? Na nossa reputação, tá? Então, quando a gente começa a mandar coisas para as pessoas que a gente não quer, a nossa reputação começa a cair, porque assim, eu não vou ler mais o que essa pessoa está mandando, porque nunca é para mim isso, nunca tem a ver comigo. Então, assim, eu sei que segmentar é difícil, tá? Não é fácil. Mas a gente tem vários tipos de segmentação, como eu estou mostrando aí, de cargo, de gênero, de gestores, de área de atuação, né? Área fim, área meio, interesses em comum, né? Então, é importante que nossas áreas segmentem os públicos de interesse para justamente a gente conseguir passar informações mais objetivas para o público correto, né? Então, falando nisso, como eu disse, não é algo simples, né? Por exemplo, quem segmenta público muito bem hoje? Né? Facebook, é uma empresa milionária. O que ela faz é segmentar público para vender para publicidade. Então, ela segmenta os interesses que a gente tem lá, conforme a gente vai curtindo algumas coisas, o algoritmo vai pontuando. Essa pessoa gosta de cinema, gosta de história, gosta de dança. Então, empresas que vendem esses produtos e serviços ou produtos relacionados começam a te mandar anúncios, né? Então, assim, o Facebook nada mais é que um grande segmentador de público para vender perfis para empresas. Então, não é uma coisa fácil, né? A gente não tem um Facebook aqui dentro que consiga nos dar respostas simples assim. Não tem um algoritmo poderosíssimo. A gente não está no Vale do Silício. Mas a gente consegue, né, com tempo, com trabalho constante, porque isso vai mudando, conforme as pessoas vão aposentando, vão saindo de áreas, isso vai mudando, né? Mas ela traz resultados a médio e longo prazo, tá? Isso é muito bom, a gente saber quem é o nosso público, né? Por exemplo, a área de benefício, saber quais são as pessoas que recebem auxílio creche, por exemplo, né? Por exemplo, eu que não tenho filhos, eu não tenho interesse nessas informações, mas quem tem, sim. Então, de repente, você saber quem é esse público, ter uma base de dados disso é importante, tá? Porque você vai falar com o público de maneira objetiva. Agora, se você não tem isso ainda, você ainda vai fazer uma coisa básica em qualquer comunicado que você for mandar, é escrever na primeira linha do comunicado, mensagem destinada para magistrados, né? Mensagem destinada para oficiais de justiça, mensagem destinada para as mulheres, né? Enfim, você pode fazer uma frase só quando a pessoa abrir, ela vai ver aquilo, já vai saber que aquilo não é para ela, não vai fazer a pessoa ler todo um texto que não tem sentido para ela, né? E assim evitar que as pessoas façam um boneco de voodoo da gente, porque fez a pessoa perder tempo lendo o negócio, tá? Então, é importante a segmentação de público. Como eu disse, não é um trabalho fácil, mas tem que ser feito e tem que ser começado em algum momento, tá? Nós da comunicação temos projetos de segmentação de público, mas a gente sabe que cada área tem ali seus interesses também, então a gente incentiva que as pessoas segmentem os seus próprios públicos, tá? Só retomando a questão dos desafios, né? A gente falou de prazos, falou de uma série de coisas aqui, mas eu vou dar destaque agora para 4 pontos, né? O excesso de informação,
a concorrência por atenção, saída automática e criar conteúdos criativos e interessantes. Por quê? Porque agora a gente está entrando no item 2 do nosso fluxo lá, que é a produção da informação. Vamos lembrar que a gente falou até agora só do item 1, tá? Vou voltar aqui. A gente só falou do item 1, tá? Agora a gente vai passar para o item 2, que é a produção da informação. Né? E aí, quando a gente vai produzir informação, pessoal, é importante a gente destacar o seguinte: seja comunicado ou campanha, 2 pontos têm que ser levantados nessa produção da mensagem. A linguagem que vai ser utilizada e os recursos gráficos e criativos que vão ser feitos, tá? E essa linguagem é muito importante porque, como eu falei, a gente tem ali alguns desafios, as pessoas têm muito texto para ler, tem gerações diferentes, né? Então, assim, por isso que eu falei, se no objetivo o público-alvo for traçado errado, aí a linguagem também já vai entrar, começa a entrar naquele efeito dominó, por isso que é importante o objetivo lá. Na sequência, a gente sempre preza, tá? E é isso para qualquer coisa. Uma linguagem simples, objetiva e direta e didática, tá? Isso para todo e qualquer tipo de coisa, comunicado, reunião, e-mail, telefonema, qualquer coisa, a linguagem tem que ser isso, tá? E os recursos gráficos e criativos, aí a gente tem o texto, né, o design, a fotografia, a ilustração, pode ser um vídeo feito, não importa. Mas aí são recursos que vão estar adaptados à linguagem, e não o contrário, tá? A gente não faz o caminho inverso. É sempre, primeiro, a gente define a linguagem que vai ser utilizada, o conteúdo dessa linguagem, se faz um texto, um roteiro, ou uma matéria, enfim, ou uma minuta, com a linguagem, depois que a gente aplica recursos criativos e gráficos, tá? Senão isso não adianta eu fazer um infográfico lindo e maravilhoso se a linguagem está muito rebuscada, porque o infográfico requer, é uma ilustração que requer menos informação, tá? E no texto, uma dica que eu sempre dou é que o assunto seja tratado de forma objetiva e sempre com elementos positivos e vantajosos logo no começo do texto. Mesmo que você tenha que dar uma notícia, né, você começa colocando elementos positivos dessa mudança. Por que está mudando? Por que está mudando aquilo? Por que agora você vai ter que entregar isso? Por que agora você vai ter que passar o crachá na catraca, né, por exemplo? Você não vai falar que é mais um problema, você vai falar que agora, por questões de segurança, você precisa fazer isso. Isso vai promover a melhoria da segurança interna, enfim. Exemplos aleatórios que eu estou dando aqui só para mostrar como colocar isso no texto de vocês ou no roteiro, enfim, naquilo que vai ser trabalhado, tá? E criatividade, linguagem e abordagem são coisas que estão diretamente ligadas à COM, tá? A gente faz muito isso porque 99% dos pedidos que chegam para a gente requer isso, requerem que o público seja engajado ou convencido de alguma coisa. Vamos lembrar que comercial de cigarro convence as pessoas a fumar, né, que é uma coisa que faz mal para a saúde, mas eles convencem, né, com o quê? Com criatividade, com linguagem, com abordagem. Então, assim, se uma companhia de cigarros consegue isso, a gente também consegue fazer, tá? Tá aberto a todo mundo. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? E aqui eu só estou mostrando o texto, né? Eu tenho um texto aqui do lado, dá um tempinho para vocês lerem a respeito, que é um texto sobre diabetes, tá? E eu só estou mostrando aqui o formato de texto, tá? Se eu usar esse mesmo formato neste outro formato aqui, a leitura fica um pouquinho melhor, não fica? E aí que tá. O que eu fiz aqui? Eu apliquei design, né? Eu apliquei uma abordagem mais humanística, né? Então, eu dei destaque para aquilo que eu estou falando, que é de diabetes, eu dei destaque ali embaixo, eu dei parágrafos, né, para blocar o texto, para facilitar a leitura, eu pus uma entrelinha um pouquinho maior, eu pus uma fonte de melhor leitura. Então, eu estou falando só de texto, quanto que a gente pode fazer de melhoria num texto, né? Tem gente que eu recebo meio que tá tudo em bold, né? Destacou tudo é importante. Aí é a mesma coisa do urgente, né? Quando tudo é destaque, mais nada é destaque, né? A gente tem que dar destaque para aquilo que realmente é destaque. Esse é um exemplo que todo mundo pode usar no seu dia a dia, num processo SEI, por exemplo, não precisa nem ser num comunicado, mas você já vai comunicar melhor usando aí elementos gráficos e visuais que facilitam a leitura. Isso aqui pode ser melhorado? Pode. Né? A gente pode transformar isso num infográfico, por exemplo. Eu posso estar falando do mesmo assunto, utilizando ilustrações, né, com textos bem concisos, e aqui dizendo tudo, né? Então, quando eu coloco ali que alimentação é um fator de risco, eu já ponho ali aquilo que é, né,
hambúrguer, bebida alcoólica e doces, né? Então, assim, em vez de escrever, eu posso mostrar, né? E aí, vamos considerar nossos desafios, né? As pessoas hoje leem menos do que antes. Então, tudo que for mais impactante é melhor, né? Então, assim, a gente tem aqui um outro exemplo do mesmo tema tratado de forma diferente, tá? De uma forma mais visual, tá? Aí, para vocês aqui, né? Qual que é o prato mais atraente aí, o A ou B? B. B? Acho que todo mundo meio que concorda, né? Aqui tá até caiu aqui um pouco de feijão. Aqui. E aí, gente, isso aqui nada mais é que arroz e feijão, né? Um PF dos dois, né? O sabor pode até ser igual, pode até ser do mesmo restaurante, tá? Mas vocês podem ver que a apresentação muda a nossa concepção visual, né? Eu mostro isso, gente, porque a gente vive numa sociedade que preza pela imagem, né? E isso não é ruim ou bom, é um fato, né? O ser humano evoluiu com essa questão da visão, né? Então, isso faz diferença, tá? Assim como isso faz diferença, tá? Isso aqui, gente, o que é? Ninguém sabe? Não? Estão todos aí? Tá, isso aqui é um abridor de garrafas, tá? Por que eu coloquei isso aqui? Porque, assim, uma coisa, muitas vezes, eu falei lá da gente sair do automático, né? Que muitas vezes a gente tem que repensar a forma como a gente está se comunicando, tá? Porque a mesma coisa pode ser feita de outra forma, tá? Um abridor de latas convencional pode ser feito de várias formas, tá? E isso eu falo para explicar que design, apresentação, imagem, tudo isso é importante no mundo de hoje. Isso é importante para a nossa carreira interna, para a nossa reputação, para a forma como a gente se comunica, tá? Isso aqui é só um exemplo de um design de produto, né? O fato é que a imagem tem mais velocidade e capacidade de fixar mensagem, tá? Isso não é eu quem digo, isso é a psicologia quem diz, tá? O design é importante, tá? Porque eu falo que é importante porque o cara que vai vender esse abridor de lata aqui, provavelmente vai vender por R$10, esse aqui vai vender por 50. E é a mesma função. Mas esse aqui foi aplicado um design, tem toda uma característica diferente, né? Então, o design, ele é importante, tá? E a gente tem que aplicar design para nossas coisas. Podem falar. Você botou a mão, desculpa, Hélio. Pode não, sem problema, pode falar. Fiquem à vontade. Oi, bom dia. Bom dia. Ô, Paulo, tudo bom? Tudo bom? Então, eu gostei muito dessa última imagem que você mostrou, porque eu acho que tem uma questão aí que está embutida, que no momento da criação, a gente levar em consideração também o repertório cultural da pessoa que vai receber a mensagem, né? Porque, por exemplo, de pronto, quando você colocou essa imagem aí, a primeira, né? A gente olha, para mim, eu vou buscar aqui no meu subconsciente, para mim me bateu um anel. Mas não é um anel, né? É uma de garrafa, né? Então, assim, eu acho que na hora da composição visual, a gente também deve levar em consideração na escolha desses elementos gráficos, né? O público, como você bem disse, como é que ele vai reagir, né, àquele elemento gráfico que está sendo oferecido, né? Isso é muito bacana de observar também. Boa. Sim, muito, muito boa contribuição, Paulo. Obrigado. Acho que é isso que você falou mesmo. A gente tem que considerar todo o background da pessoa aí, né, que a gente está comunicando, porque isso faz diferença sim, né? Muito bom. Alguém mais quer contribuir com alguma coisa aqui? Não? Então vamos seguindo então, para a gente seguir o nosso horário. Então, como eu falei, a imagem tem um impacto e velocidade de fixar a mensagem muito mais rápido, tá? O design das coisas é importante, tá? Então, assim, um texto simples que é blocado de forma diferente, que é editorado de forma diferente, já dá um impacto visual melhor. E uma coisa que, assim, as pessoas aqui na instituição tendem ainda a escrever excelentíssimos prezados e não sei o quê, juízes, juízas, não sei o quê, e ninguém está interessado nisso, tá? A nossa pesquisa de 2018 já mostrou isso, e a parcial do que a gente está fazendo hoje já está mostrando isso também. Linguagem simples atinge mais público, tá?
Vamos ter o exemplo aí do jornalismo, da publicidade, das redes sociais, que são coisas que são extremamente acessíveis para o público e tem grande sucesso de audiência porque tem linguagem simples, tá, gente? Então, assim, e vamos lembrar que linguagem simples não é linguagem chula, não é linguagem sem ser trabalhada. Ela é simplesmente uma linguagem mais objetiva, com uma estrutura gramatical correta, porém simples, tá? De leitura mais rápida, de palavras mais fáceis de serem associadas. Então, assim, não é uma linguagem, vou usar uma palavra pobre, né, ou errada. É simples no sentido de ser objetiva, que muita gente confunde isso hoje, e isso já é também a linguagem simples, que lá fora o pessoal chama de plain language, já é uma realidade em muitos órgãos públicos, tá? Principalmente cidades como Londres, Nova York, que já tem aí uma gama de estrangeiros muito grande, que já tem até dificuldade com a língua nativa do inglês, muitas coisas são feitas para que o público entenda de forma visual, quadrinho, entendeu? E são órgãos públicos trabalhando suas necessidades aí, atingindo o público que mais precisa, tá? Isso se aplica a gente também, tá? Sem sombra de dúvida. Aí agora a gente entra no item 4 ali, que é o item 3, que é a revisão das coisas, né? Então, assim, vamos pensar, são 5 passos, a gente não chegou na divulgação ainda, tá? Então, agora é o momento de revisar o texto, né, de dar uma conferida na gramática, na estrutura. Em geral, os textos do pessoal aqui do Tribunal, da Justiça, tanto São Paulo quanto Mato Grosso do Sul, são textos muito bem feitos, pessoal, por causa do concurso. O português da galera é muito bom, tá? Mas, às vezes, a estrutura não é, a editoração não está legal, a redação não está boa, né? O português está corretíssimo, só que, às vezes, a revisão do texto necessita aí melhorar essa redação, essa abordagem de texto, tá? Então, aqui é o momento que isso é feito, tá? Tanto para campanhas, como para comunicados, quanto para reuniões, para tudo, né? A linguagem está clara, está objetiva do que eu estou escrevendo, a mensagem gera dúvidas, né? O solicitante aprovou isso, né? No nosso caso aqui da comunicação social, a gente passa isso para a pessoa aprovar, e o solicitante tem que revisar também tudo isso, porque, assim, a gente sempre aborda as questões de forma técnica de comunicação, mas, às vezes, a estrutura técnica daquilo que está sendo falado é a área médica que mandou para a gente. Eles têm que ver se aquilo está certo, né? Às vezes a área de engenharia pediu alguma coisa, a gente precisa saber, é isso mesmo, né? Porque a gente, né? Vocês estão na linha de frente aí das questões técnicas, sejam jurídicas ou de gestão, que a gente precisa ter isso claro. Então, o solicitante tem que aprovar isso e revisar isso, tá? No caso de campanha, claro, no caso de comunicado, é só todo mundo que está envolvido fazer isso. E aí uma regra boa, né? Quem faz o texto, quem faz a arte, não revisa, tá? Porque você está muito em cima da questão, é bom passar para outra pessoa. E aí também é uma coisa que eu sempre falo, vamos deixar o ego de lado, porque às vezes você entrega um texto para um colega, o colega começa a criticar, fala, pô, mas eu tive um trabalho de escrever isso aí. Então, assim, se ele não está entendendo, ótimo, é uma pessoa que não está entendendo. É melhor do que mandar um e-mail para 7 mil pessoas que não vão entender e vão te gerar um retrabalho de 7 mil pessoas, né? Então, o ideal é que sim, esse colega aponte os erros. É bom até entregar o texto para o cara mais chato da área para ele ver, porque ele vai ver tudo que realmente está incomodando. Tá? E aí, é lógico, revisa, refaz, reestrutura esse texto. Tá? No caso de campanha, isso é devolvido para a gente. Uma dúvida que o pessoal sempre fala assim, mas a gente manda a campanha para vocês, né? E fica com dúvida nesse fluxo, né, de aprovação e revisão. Vocês já têm que mandar o texto para a gente revisado, né? Porque, como eu falei, vocês são a área técnica que estão na linha de frente. E a gente aplica isso nas artes. Então, é interessante que isso já venha revisado. Vai ter depois uma aprovação? Vai, mas aí é para pegar um detalhe ou outro, tá? Eu digo isso porque a gente ganha tempo, né? Não adianta fazer qualquer texto e depois fica indo e voltando aquele retrabalho todo. Então, é importante revisar o texto antes de aplicar nas artes, no caso de campanhas. Outra coisa é revisão de vídeos. Às vezes pedem vídeos para a gente faz vídeo, mas antes de começar a fazer vídeo, a gente faz um roteiro. E é nesse roteiro que as coisas têm que ser alteradas. E o roteiro pode ser alterado quantas vezes quiser, porque é texto, é fácil. O difícil é depois com o vídeo pronto, na ilha de edição, você ficar cortando, voltando. Faltou falar tal coisa, tem que ir para o locutor de novo para voltar. Não foi captada aquela imagem, tem que ir lá de novo no prédio. Então, assim, tudo isso tem que ser feito no papel, né? No papel não tem custo, é rápido, é fácil. E em relação a campanhas também, é importante lembrar que, assim, se uma campanha foi enviada e não está do gosto do solicitante, ela pode ser reprovada. Não é isso. Reprovem. Mandem, a gente faz de novo, né?
Só que é importante que nessa reprovação apontar quais pontos não estão alinhados ao público e ao objetivo. Aí sim, a gente consegue, não? Porque às vezes já aconteceu de, muda a cor, tá, mas por quê? Porque a gente tem todo um trabalho de estudo de cor, tá? Não tem argumento para aquilo. Então, assim, se tem um argumento, ótimo, tipo, sei lá, né, esse dia a gente falou assim, pediram pra gente colocar numa arte lá um beija-flor. Eu falei, porra, um beija-flor? Mas o beija-flor é símbolo desse tipo de... então faz sentido, é um símbolo mundial, então beleza. Né? Então, esse tipo de referência a gente tem que receber. A minha equipe, por mais que tenha bastante referência, repertório, saibam ir atrás dessas referências, às vezes a gente precisa de uma ajuda. Então, é interessante nesse momento de planejamento ter esse brainstorm do solicitante com a gente, para a gente tratar tudo isso junto, tá? Mais uma vez, a gente depende para tudo isso de planejamento. Quando a coisa chega na batata quente, a coisa vai saindo sem muito trabalho, tá? E quando a coisa vai para redes sociais, a gente tem que ter um cuidado extra, porque as redes sociais repercutem demais na nossa vida e pode gerar problemas para a instituição se aquilo for mal interpretado, né? Às vezes faz uma piada, alguma coisa que para a instituição não pega bem, e isso pode gerar aí crises de reputação, né? Então tomem cuidado com esses posts, tá? E quando eu digo post, não estou dizendo tipo, lá no Facebook, Instagram. Às vezes no nosso grupo de WhatsApp, quando passa um post mal feito, isso também pode gerar problemas, tá? E aí o post de rede social também, quando ele é compartilhado, nunca mais você consegue pegar aquilo de volta, tá? Até aqui, alguma dúvida? Alguma questão? Alguém quer contribuir com alguma experiência, algum case? Não? Acho que alguém vai falar. Então tá bom. Pessoal, olha... O Vlad levantou a mão, ele até abriu o microfone. Pode falar, Vlad, não precisa esperar a gente. Porque não estou com vocês, tá? Eu vejo só uma pessoa de slide, né? Sim, desculpa. Tá, mas pode falar. Essa questão que você colocou, por exemplo, do caso de um trabalho que foi feito, que passa por todas umas etapas, né, de planejamento e vai para aprovação. Depois do aprovado, se há alguma mudança, causa um grande problema, né? Muitas vezes, nesse momento de aprovação, já aconteceu situações assim. Você mandou um post, alguma coisa para aprovação, e a pessoa acabou compartilhando no WhatsApp antes de fechar a campanha. Então, é isso que você comentou sobre o que se solta no WhatsApp, é muito complexo, porque às vezes está no momento de preparação, e antes que seja feita a divulgação, aquele material acaba sendo divulgado por quem está organizando o evento, antes que a gente tenha realmente concluído toda a etapa de divulgação. Essa informação é importante reforçar, porque às vezes numa campanha é um grupo de trabalho que está envolvido, né? Então tem várias pessoas ali aprovando, ou enfim, passando material. Então é importante que lá no planejamento já seja dito isso, gente, só vai divulgar depois de aprovado, porque senão a gente perde o impacto do negócio, né? Que foi o que aconteceu, o case mais famoso, recente, foi em 2020, que a gente estava aprovando uma campanha lá de retorno seguro, e aí alguém entrou no SEI e viu aquilo e disparou para todo mundo, e nem estava aprovado, nem tinha data de retorno, e estava fazendo a coisa com planejamento, tudo certo, para deixar tudo pronto, para quando tivesse a data. E aí foi toda aquela repercussão, e mandaram em sindicato, e não sei o que. E assim, nem estava aprovado, não tinha nem data ainda, né? Então, assim, é muito complexo isso, até que acho que a pessoa que compartilhou teve que responder aí depois no processo administrativo, não sei o que rolou, porque, enfim, gerou uma crise sem necessidade, né? Mesmo porque não tinha, a gente estava num planejamento. Então, vocês com suas equipes que estão participando aqui hoje, é importante frisar isso. Durante uma ação de comunicação, só divulgar realmente o material final, né? Acho que o que o Vlad falou é importante. Então, dando continuidade aqui para a gente ganhar tempo, agora que a gente chegou na divulgação, tá? Então, percebam quantas etapas a gente passou para chegar na divulgação. E eu vejo, infelizmente ainda, muitas áreas, quando recebe a necessidade, já parte para divulgação, né? Já manda isso de uma vez, né? E é por isso que gera tanto retrabalho depois, porque depois gera-se dúvidas, não está adequado ao público, não se tem o resultado ao que se é esperado. Mas na divulgação ainda, a gente tem que considerar, né, os canais que eu tenho disponível, a mídia que eu tenho maior audiência,
e se eu possuo aqui as mídias segmentadas, né? Lembra que eu falei lá, tudo isso que tem nas etapas 1, 2 e 3, elas vão ser fundamentais para você definir isso aqui agora, né? Porque você já tem tudo isso planejado, você já tem tudo isso mapeado. É fácil para você agora disparar essa comunicação, porque você já fez a sua lição de casa ali, tá? E aí é uma coisa que a gente compartilha com vocês aqui de forma bem inédita, né? Quando divulgar, né? A experiência que a gente tem na comunicação social é que segunda e sexta são dias horríveis para divulgar, porque as pessoas estão chegando do fim de semana e estão pegando aquela caixa de e-mail lotada de coisas, então, assim, elas estão no outro horário, e na sexta-feira também, à tarde, o pessoal já não está muito né, já tá cansado, está mandando os últimos trabalhos para ser finalizados, então eles não estão muito atentos a isso, tá? Eu fiz aqui um gráficozinho, né, das 9 horas até as 19, e onde está em verde aqui são os melhores horários, tá? Óbvio, se é véspera de feriado, se considerar recesso, né? Meses de junho e julho são meses que tem muita gente de férias, tá? Então, assim, dependendo do público que você vai falar, não é um mês bom. Então, a gente tem que considerar isso também, porque às vezes fala assim, manda, sai mandando, manda um negócio sexta-feira às 19h02, né? E aí, eu mandei, né? Olha, vira pro chefe, eu mandei, tá? Então tá bom. Aí esse e-mail vai ficar na caixa postal da fulano o fim de semana inteiro, vai receber um monte de spam. Quando o fulano abrir o e-mail na segunda-feira, tem aquele monte de spam, seu e-mail está lá no meio, não é lido, é jogado fora, enfim, a sua ação, de todo aquele trabalho foi em vão, tá? Por isso que divulgar em horários e dias específicos é bom. É óbvio, se você vai ter, como eu disse anteriormente, vai ter uma parada de sistemas no fim de semana, se divulgar na sexta, faz sentido, né? Então, assim, como eu falei, aqui não é a regra de matemática, né? Estou dando aqui parâmetros, né? Então, sim, vai ter uma parada emergencial no sábado, então, ótimo, né? Ou o plantão no fim de semana vai ser do juiz tal, então tem sentido ter essa divulgação sexta-feira, né? Não é que não pode ser feito na sexta-feira ou não pode ser feito na segunda de manhã, pode, mas vocês têm que avaliar caso a caso, tá? E aí uma coisa que poucas áreas fazem hoje, e as que fazem estão fazendo isso muito bem junto da comunicação social, são as ações pós-campanha. Porque eu falei, né? Se a gente trata como batata quente, divulgou e acabou, ótimo, mas e aí? Isso deu resultado? Isso não deu? Né? A gente tem sempre que se questionar isso, né? As metas foram atingidas, né? A gente teve alcance de público, né? E aí, mapear isso, quais os motivos de fracassos do que aconteceu? Porque, como eu falei, a gente está aberto a tentativa e erro. Isso aqui não é uma ciência exata. Então, se deu erro, por que deu erro? Será que a gente errou no público? Será que a gente errou no formato, na linguagem, na mídia, né? No dia que divulgou, né? Então, assim, tudo isso tem que ser mapeado pelas áreas que fazem ações de comunicação, tá? Tem que ser adequado a alguma coisa, que aprendizado a gente pode levar para ações futuras, né? E, se possível, ter métricas desses resultados, né? Por exemplo, o ano passado, na convenção que a gente fez, teve tantas pessoas inscritas, desse ano teve menos. Por quê? Quais questões estavam envolvidas nisso? É importante a gente racionalizar em cima desses números, porque isso ajuda a gente até de repente, olha, o evento não deu certo online, tem que ser presencial por causa disso, né? Então, você tem justificativa, às vezes, para fazer um relatório, tá? Então, assim, vamos lembrar que todas essas ações de comunicação, muitas vezes, vão ser depois colocadas em relatórios, né? Então, se você tem essas métricas, se você tem essas ações mapeadas, tudo isso fica muito mais fácil, até para dizer por que deu certo e por que não deu certo, tá? Então, a gente fala aqui, né, já caminhando para o final, a assessoria de comunicação social é formada por uma equipe multidisciplinar que está aqui para ajudar vocês nesse fluxo de comunicação, tá? Como eu falei, comunicados e ações mais simples, né, vocês têm total autonomia de fazer. Campanhas, vídeos, etc., a gente precisa estar participando com vocês, até porque a gente tem material, infraestrutura e pessoal treinado para isso, tá? Nessas 5 etapas que eu compartilhei com vocês, é bom entender que aí, o item 2 e o item 4 é onde a gente mais atua, tá? No item 1, 3 e 5, a gente depende de vocês para estarem fazendo. Então, assim, quem está na linha de frente ali, né, é que vai traçar objetivos de público. Eu tenho cases muito bacanas aqui, por exemplo, de
a subseção de Osasco, que tinha uma necessidade de comunicar uma coisa para os advogados, isso bem antes de sistemas processuais, e percebeu que as pessoas não usavam o terminal de autoconsulta lá. Então, aí pediu para a gente fazer um folhetinho, só para explicar, para colocar no balcão da vara. Olha, o que você tem aqui na vara, você tem ali no terminal. Então, assim, diminuiu as filas de atendimento no balcão da vara, né? Isso numa época que o processo ainda não estava totalmente digital, etc. Mas, assim, Osasco que traçou o objetivo público. Por quê? Porque ele está na linha de frente do problema. Então, a gente da comunicação, muitas vezes, não consegue ver isso. A gente está numa área de gestão, né? Então, a gente depende de vocês para mapear esses desafios e trazer isso para a gente. Então, aí, aqui dentro, a gente começa a produzir informação, fazer os melhores abordagens. Mas, lembrando que no item 1, 3 e 5, a gente tem que fazer isso juntos. E a boa parte desses itens está com o solicitante, tá? Até aqui eu coloco aqui um básico do que a gente faz, né? Então, a gente pode ajudar também no objetivo de mapear esse público-alvo, de ajudar na estratégia, sem nenhum problema. Apesar de ser algo que tem que vir da área, a gente pode ajudar também. A gente pode fazer um brainstorm conjunto, né? Traçar essas ideias em conjunto numa reunião, para já sair com os produtos, com as peças de comunicação, os materiais mais alinhados, tá? Então, a gente tem aqui produção da informação, que aí realmente é 100% nosso, né? Revisão e aprovação a gente faz, mas vocês revisam e aprovam, a gente adapta isso, ou tá errado que eu adapto, depois eu corrijo. E tem aqui a divulgação também, boa parte é nossa, porque a gente tem acesso aos canais de solicitação, de divulgação, perdão. E o solicitante pode ou não participar dessa fase, porque, como eu falei, às vezes tem grupos de WhatsApp, vocês têm o público segmentado de vocês numa listagem de e-mails, então tudo isso ajuda na divulgação, tá? E o pós-ação também é em conjunto, tá? A gente ajuda, mas assim, vocês têm que falar que deu certo, se deu errado, por que deu certo, por que deu errado, e numa próxima ação a gente revisa tudo isso lá no objetivo, né? Como eu falei, a gente está aberto a tentativa e erro, tá? Então, uma coisa para a gente estar finalizando aqui, né? Que a gente tem. Agora eu estou falando exclusivamente de campanhas, tá, pessoal? Não estou falando de comunicado, porque é uma área que envolve a gente aqui, tá? Então, a campanha, o solicitante, ela traz os objetivos, né? Traz o público-alvo, aprova as ações junto com a comunicação social. E a gente desenvolve e traça essa estratégia junto com vocês e divulga com base nos objetivos, tá? E por isso que é importante o planejamento, pessoal. Porque se a gente começa o planejamento errado, sem objetivo e sem público, vai ser mais uma comunicação batata quente aí que vai ser passada, que não vai dar em nada, e depois vão perguntar, mas por que não deu certo, né? Não deu certo porque não foi planejado, tá? Ambas as áreas assumem o risco, né? Trabalham em conjunto, é importante mencionar que a gente não concorre, a gente coopera, são duas áreas fazendo uma ação juntas, tá? São transparentes na relação, e cabe às duas áreas analisar aí os sucessos e as falhas, né, e adaptar isso para futuras ações. Muitas vezes a experiência que a gente tem de um solicitante de alguma coisa pode servir para outro. Por isso que é importante essa relação transparente de mostrar o que funcionou, o que não funcionou, para a gente estar sempre melhorando. Vamos lembrar que essa melhoria ela é sempre constante, porque a gente tem aqueles desafios lá no começo, tá? E aí, pessoal, esse é o fluxo que eu falei, aqui montado, tá? Que eu vou, não precisa dar print screen da tela, que eu vou compartilhar ele com vocês agora no final, aqui aqui no chat. É isso que é importante vocês saberem, tá? Que esse fluxo tem que ser respeitado para qualquer coisa, tá? Se for uma campanha ou um comunicado. A diferença é que a campanha a gente vai trabalhar junto. O comunicado é só se vocês... vocês têm como dar opinião para a gente aqui? A gente pode dar opinião, tá? A gente pode pegar, se for um comunicado, enfim. Vai ter um evento assim, assim, assado. Como é que você está achando essa programação? Você acha que isso aqui está adequado ao público? Podemos dar esse tipo de consultoria sem maiores problemas, tá? Mas aqui a gente tem aqui os 5 passos para a comunicação eficiente. Lembrando que hoje a maioria vai direto para o item 4, tá? Não, vamos começar no item 1. Vamos traçar isso e a partir daqui desenvolver tudo isso. E o item 5 também, muitas vezes, a gente ignora, porque tem tanto trabalho para fazer, tem tanta coisa para fazer, que aí a gente acaba falando, não, eu vejo isso depois. E não, acho que é interessante nessa pós-ação, né, o que o mercado chama de pós-venda, aí, ver o que deu certo, ver o que funcionou, ver o que não funcionou, tá? Eu vou abrir aqui para questões, tá? A gente tem aí uns 10 minutinhos aí até as 11h30. Vamos colocar esse meme aqui como nosso mantra, né? Batata quente nunca mais, tá?
E lembrar sempre disso, né? Para não ignorar os nossos desafios, tá? Manter a nossa comunicação como estratégica, tá? Tratá-la como estratégica, separar ações urgentes de importantes, isso é fundamental. Implantar esse fluxo que eu coloquei para vocês aqui, ter diagnóstico e métricas de resultado, tá? Trabalhar sempre comunicações atrativas, criativas, impactantes, né? E trabalhar em conjunto sempre que possível com a Com, que está aqui no nosso e-mail, tá bom? Nosso assessor é o Caio. Sempre tem tem 3 sessões subordinadas na qual ele pode aí desempenhar papéis diferentes dependendo da sua ação, tá? Esse é meu e-mail, quem quiser falar comigo, meu site também, meu Instagram, quem quiser compartilhar. E é isso. Estou aberto a perguntas para vocês aí, para a gente estar conversando. Aí, Hélio, parabéns, viu? Adorei. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Nem vou falar muito. Muito bom. Surgiram 2 Parabéns. pessoas aqui, ó. Podem falar. Pode falar. Enquanto vocês falam, eu vou subir aqui o material. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar a contribuição, porque acho que as coisas que foram faladas aqui, Hélio, são fundamentais. Eu gostaria que mais pessoas estivessem assistindo isso, porque normalmente quando você está trabalhando com esse material, as pessoas que deveriam, inclusive, deveriam conhecer, que estão planejando algum material de campanha, alguma divulgação, deveriam conhecer todas essas etapas, né? Várias vezes, em vários momentos, eu já expliquei algumas dessas etapas que você colocou, e acho que ainda há uma necessidade muito grande de conscientização dessa importância, né, do planejamento, né, de prazo, um prazo adequado para poder fazer uma boa campanha, uma boa divulgação, que eu sinto que muitas vezes é a grande dificuldade no tribunal, e acredito que isso acontece em outros lugares também. Já trabalhei em agência de publicidade, eu sei que é um problema que não é só do tribunal, mas fato que você falou, né, que as melhores campanhas, as melhores divulgações, elas são muito bem planejadas. E o que eu gostei bastante, só finalizando, é essa questão do acompanhamento, porque às vezes se faz uma campanha, ou se faz uma divulgação, mas não se faz um feedback, uma pesquisa, se busca um feedback do resultado disso. Daí eu percebo o grande problema da divulgação no tribunal, excesso de e-mails, às vezes alguma coisa que não está muito bem elaborada porque não foi pensado com o devido tempo e com a devida orientação. Era isso. Eu não teria uma questão específica para colocar, mas só enfatizar essa questão que eu percebo que é uma cultura já de algum tempo, né? Mudou muito, eu acho que já mudou bastante coisa, né, desde que eu entrei no tribunal, mas ainda sinto essa necessidade, principalmente das pessoas que organizam, ter mais consciência da necessidade desse planejamento. É isso. O que eu posso complementar o que você falou, que a vantagem agora, Vade, é que quem não participou pode receber esse link de vídeo mais tarde. Então, assim, todo mundo que participou aqui, depois isso vai estar no YouTube, recomenda para os colegas. Olha, vocês viram aquele negócio? É 1 horinha lá só, o cara não é tão bonito, mas o material dele é bacana, vamos assistir, né? Então, é bem interessante a gente depois compartilhar isso. Acho que a vantagem agora dessas novas tecnologias é isso. A gente fez um evento aqui, mas que vai ficar para sempre aí, pode ser compartilhado e visto no futuro, tá? E você falando de planejamento, se a gente for comparar com o mercado, que eu tenho amigos que estão no mercado hoje, por exemplo, as campanhas de verão estão sendo feitas agora, no inverno, né? Então, assim, campanha de cerveja, campanha de sorvete, moda de praia, né? Tudo isso está sendo planejado agora nas agências. Os grandes anunciantes, as grandes empresas estão planejando isso agora, as tendências, né? Para soltar isso lá para novembro, dezembro e janeiro, né? Então, o que a gente está vendo hoje na televisão, no rádio, na internet, é de 6 meses atrás, que já estavam com esses caras há 6 meses atrás, porque já foi feita toda uma pesquisa de público, tudo, né? É claro, é uma realidade diferente da nossa, a gente também tem um universo menor, mas a gente pode aplicar essas técnicas, sim, né? A gente vai aplicar, a gente vai ter muito mais sucesso, a gente vai ter menos retrabalho, né? Acho que é importantíssimo falar isso,
PC, pode falar. Obrigado. Então, primeiro eu estou de acordo aí com as palavras do Vlad, né? Eu acho que ele tem bastante experiência na área, e eu queria propor aqui que a gente fizesse uma campanha desse mini curso, então, porque isso abrangeria um público maior e com certa periodicidade, né? Uma outra coisa também que me fica na memória desse nosso encontro é que comunicar mais não quer dizer colocar mais informações naquelas peças gráficas, né? Muitas vezes você ter uma composição mais enxuta, mais concisa, mais objetiva, com os signos corretos, né, que vão seduzir o público, eu acho que a gente tem uma eficácia maior, né? Você mostra, de repente, alguém chega com uma campanha, uma massa de texto imensa e diz, não, tudo isso é importante, né, que conste, mas será que realmente a pessoa vai bater o olho ali, vai ter interesse de ler? Então, muitas vezes, dar uma enxugada na composição é interessante. E, para finalizar, talvez nem todos tenham conhecimento, em agosto do ano passado, a Justiça Federal sofreu uma mudança de estruturação, né, na organização institucional, concentrando aí muitos talentos profissionais de alta qualidade na assessoria de comunicação. Então, para finalizar, eu quero dizer, vocês estão de parabéns, desenvolvendo um trabalho fantástico, está fazendo muita diferença mesmo para a Justiça. Obrigado. Falta você lá, Paulo. O convite está feito. Talentos, precisa de mais gente lá. Obrigado, primeiramente, por isso. Acho que bom, está funcionando. O começo foi um pouco tumultuado, como toda mudança, né? Mas a gente está acertando os fluxos, está entrando nos eixos, está bem bacana de trabalhar lá. E eu acho que, PC, uma coisa importante eu acho que você me deu uma ideia agora, de repente não é nem fazer uma campanha, mas no serviço de campanha eu vou incorporar esse vídeo. Assim, antes de pedir a campanha, assista o vídeo. Eu acho que aí todo mundo que for lá vai ter esse material, né? Como vai ficar no YouTube, a gente consegue incorporar lá. Eu acho que essa é a beleza do brainstorm, né? Ele dá uma ideia aqui, eu tenho outra ideia aqui, e a gente sai com uma terceira coisa, que não é nem minha nem dele, mas que vai ajudar todo mundo, né? Isso é muito bom de verdade. Obrigado, viu, PC? Obrigado mesmo pelas palavras aí. Mais alguém? Então, só dizer, né, que eu também achei excelente, né, a apresentação. Inicialmente, a gente vê os convites, né, para assistir esses eventos, a gente imagina, mas assim, não tem nada a ver com a nossa área de atuação, né? Mas, assim, eu me inscrevi, né, porque eu acho que tudo, né, não tem, assim, tudo se aplica, né, à nossa área de atuação, sabe, né? E conhecimento nunca é demais, né? E assim como esse evento, né, e de outros que eu participei, né, que o Laboratório de Inovação propiciou, a Escola de Servidores, né, eu sempre divulgo, né, depois que sai no YouTube, eu divulgo para minha equipe, né, eu mando o link, né, do vídeo, né, tal, e também para um grupo de pessoas, né, que fazem parte que administro, né, uma colônia de férias, né, da qual eu faço parte também, né, na administração, né, e essa equipe está justamente lidando com esses desafios, né, de divulgar, realizar campanhas, né, então também por isso que eu também, eu gosto, né, desse assunto, mas repetindo, né, esse assunto, né, é de interesse de todo mundo, né, então eu faço questão de divulgar para todos, né, estão de parabéns vocês. Obrigado mesmo. É o que eu falei, é um material que não serve simplesmente para a gente, né? Comunicar é uma necessidade de todo mundo, né? E comunicação institucional é um desafio maior ainda, né? E eu brinco, se um casal tem problemas de comunicação, que são 2 pessoas, imagina uma instituição como a nossa, que são 7.000 pessoas. Então, é importante a gente ter essas técnicas, esse mapeamento do que acontece para a gente poder melhorar sempre, até porque tudo muda, né? Antes da pandemia, tinha bastante vídeo, por exemplo, que a gente tinha essa mobilidade. Hoje não tem tanto, mas tem mais vídeos ao vivo. Então, assim, as coisas vão mudando, a gente tem que se adaptar, né? E aí, por fim, então, gente, se ninguém tiver mais nada para falar, eu queria pedir para todos vocês, se já responderam, compartilharem com os colegas aquela pesquisa que a gente está lá, que é um bannerzinho vermelho, sobre os canais de comunicação, porque essa pesquisa vai nos nortear a melhorar os canais, que, consequentemente, vai melhorar
também a divulgação de vocês. Então, assim, a gente gostaria de um grande esforço aí, de, pelo menos, se cada pessoa pedir para 2 pessoas, para pedir para mais 2 pessoas, a gente faz uma corrente do bem aí, né? Porque as pessoas reclamam demais, né, das coisas, tal coisa não é legal, mas assim, coloque isso lá para a gente ver qual que é a métrica daquilo, para, de repente, a gente adaptar para cada público a mídia correta, né? Então, assim, tanto é que tem lá, se você não acessa tal mídia, não tem problema, só coloca que não acessa e avalia só que você acessa. Até porque a gente vai ter o resultado de quem acessa aquela mídia, se ela está sendo viável ou não de existir, tá bom? Então é isso, gente. Acho que não tem mais nada, né, Renata? Acho que todo mundo tá tranquilo aí, já estamos indo para as 11h30. E obrigado a todos aí, vamos depois compartilhar esse vídeo também com todo mundo aí, para a gente se comunicar melhor e trabalhar melhor também. Isso aí, Hélio, parabéns, muito obrigada, viu, por tudo, você vê que foi um sucesso, todo mundo precisa dessas informações, são muito importantes mesmo, e divulgar mais, divulgar para fazer a pesquisa, que realmente isso é uma coisa, né, do ser humano reclama, mas na hora de ajudar ali, contribuir para melhorar, às vezes não faz. Então é isso, já estamos no nosso horário. O material já está no chat também, tá? Aqui. Ai, que ótimo. Obrigadão, viu, velho? Não tinha visto ainda. Então, pessoal, tenha uma ótima sexta para todos. Podem falar, tá? Mas agora já estamos encerrando, mas se quiser falar alguma coisinha, pode falar, ainda dá tempo, tá bom? Vi agora o Rogério aqui, não tinha visto antes. Então, pessoal, o chat fica aberto. Se tiver mais dúvida, pergunta no chat. Então, lembrou alguma coisinha que a gente vai revisar e fica aparecendo para a gente a mensagem, tá bom? Então, um abraço a todos. Boa sexta, bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Bom fim de semana a todos.